O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho o faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos escutarão a voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos escutarão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que nessa manhã amanheceu coberto, mas nem está tão frio assim, somente as nuvens. Já teve dias mais frios, agora está ali 17 graus, Arthur. Arthur? 17? 17 graus. 16? Aí, maravilha, uma delícia. Tem gente que coloca ar-condicionado para poder ficar sentindo frio. Aqui está de graça. E eu nem estou sentindo frio, mas pelo contrário. Sejam bem-vindos. Perdoem minha renite, que já virou, inclusive, piada com alguns que aqui vêm. Mas é bom isso. Povo de Deus. Isaías 49, versículos 8 a 15. Logo no versículo 8, o profeta assim repete: eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. Isaías reconhece que o Senhor, seu Deus, o auxiliou, o ajudou. Ao dizer que o Senhor o atende com favores, Isaías está olhando para sua história, em especial para o seu povo, e percebe quanto que Deus é misericórdia e piedade.
quanto que ele acompanhou o seu povo e fez com que saíssem de um processo no qual se sentiam um resto e começam a adquirir força para se reconstruir como povo. Na verdade, quem tem que fazer um processo de reabilitação quando quebra a perna ou o braço, por exemplo, só um minuto. Quando a gente se conhece, a gente já sabe o que vem por aí, né? Parou? Não. Quando alguém quebra um braço ou uma perna e tem que fazer o processo de reabilitação, percebe que é mais difícil, mais exigente, reabilitar um músculo que foi Parece piada, não parece? Parece piada. Eu já tenho aqui, Luzia, obrigado. Tenho 2. Aqui está aberto, né? Alargue mais as portas. Bem, me perdoem, tanto vocês que aqui estão quanto os outros, mas, infelizmente, contingências da vida. Retomando, quem quebra um braço, fica um período sem movimentá-lo e tem que fazer um processo de reabilitação, percebe que é muito mais exigente do que, por exemplo, começar a fazer a musculação ou fazer academia. É muito mais exigente. Recomeçar é muito mais complicado. Reconstruir uma casa ou reformá-la é pior do que construir uma casa do zero. Em alguns casos, dá muito mais trabalho. Isaías reconhece que o Senhor, nosso Deus, ajuda a ele e a seu povo a se reerguerem, a recomeçarem a história. E ele reconhece isso. O Senhor nos auxiliou. O Senhor nos preservou. Mas o Senhor não nos preservou para sermos simplesmente pessoas que vão recomeçar a história para repetir as mesmas coisas. Não. E aí vem uma coisa interessante. Quando alguém está no seu processo de reabilitação, quando alguém está no seu processo de reabilitação física, ele procura aumentar cada dia mais os desafios. E isso é um exercício de fisioterapia, de dar um pouco mais de exigência a um músculo para que ele responda adequadamente às necessidades às quais ele tenha que atender. Uma casa, quando está sendo reformada, nós não procuramos fazer exatamente ipsis literis, a não ser que seja um imóvel histórico. Nós queremos, inclusive, aproveitar para colocar uma torneira melhor, melhorar a distribuição elétrica. Queremos dar uma funcionalidade nova e mais possibilidades àquele imóvel. Bem, o Senhor reconstitui Israel e faz com que o povo de Deus, Israel, possa recomeçar a sua história, se reconstruir, mas não mais para ser simplesmente um povo que cuida das suas coisas, mas para ser elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. Senhor da messe. Mas para que ele possa ajudar a outros tantos que estão presos a sair de suas cadeias e aos que estão nas trevas, escondidos, mostrarem sua face. Se olharmos ao longo da história, o Senhor nosso Deus nunca deixou de fazer isso. Ele sempre está disposto a acompanhar-nos. Olhando nossa história particular, ou olhando a história da humanidade, perceberemos que em determinados momentos poderia
o nosso Deus ter desistido de nós. Não fez. Ele não fez porque ele olha além. A sua ação no meio de nós não é como aquela ação de alguém que simplesmente, no seu período de descanso, lava as mãos para tudo que acontece. Para terem uma ideia, com as devidas proporções, ele, mesmo que aparentemente distante, não deixa de nos acompanhar. Isso é um trabalho. Para ficar claro e entender o que quero dizer, vejamos. No dia de descanso de um pai, de uma mãe, que tem filhos pequenos, o seu descanso não é ficar sem fazer nada. O seu descanso, em alguns casos, inclusive, é ver os filhos pequenos, ou um pouquinho maiores, se movimentando pela casa. O estado de alerta daquele que tem a responsabilidade aumenta e muito. Talvez seja, inclusive, um dos dias que mais se canse fisicamente. Eu não tenho filhos, mas já vi circunstâncias onde o homem chega descansado da cabeça, mas exausto no corpo, dizendo assim: meus meninos me deram um couro, porque eu brinquei com eles o tempo inteiro para que a minha mulher pudesse cuidar das coisas da casa. Ele descansa, mas não deixa de fazer aquilo que lhe agrada. Percebam, Isaías fala que o Senhor, nosso Deus, continua a auxiliar o seu povo e faz com que seu povo amplie seu horizonte para se reconstituir, não só como um grupo que cuida de suas coisas, mas que tenha a missão de alcançar todos os outros homens, todos os outros povos, e ajudar todos os outros povos a encontrarem aquele que é misericórdia e piedade. Reconhece, inclusive, que o Senhor não se esquece de seu povo. O Senhor nosso Deus é como uma mãe. No verso 15 do capítulo 49 de Isaías, escutamos: acaso a mulher pode esquecer-se do seu filho, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Não uma mulher sadia e equilibrada, mas ela sempre se volta para o filho. O que o Senhor diz através de Isaías é: Ele não se esquece de nós, Ele não se cansa de nós. E se uma mulher é capaz de esquecer-se de seu filho, Ele, o Senhor nosso Deus, não se esquece. Portanto, dedica-se àquilo ou àquele que ama. Tem a ver. Luzia, por favor, minha filha, me ajuda com mais um lenço, porque o daqui já foi. Eu acho que daqui a pouco, a hora que eu for, me perdoe, na hora que eu for sair daqui, eu vou ter o bolso desse tamanho, cheio de lenço. Sagrada face, Senhor da messe. Pode deixar o pacotinho aqui. Obrigado, Luzia. Pode deixar aqui. Caríssimos, Isaías tem um determinado ponto que vai dizer ao povo: parece que o Senhor se esqueceu de nós? Não. Parece que o Senhor é injusto? Não. Na verdade, o que acontece é que nós nos esquecemos dele. Entretanto, ele sempre atuou para cuidar de nós, como a mãe que não se esquece do seu filho. E ainda que uma mãe seja capaz de esquecer-se do filho, o Senhor nosso Deus não se esquece. Portanto, existe um trabalho aí. Mais do que simplesmente fazer alguma coisa para alguém, acompanhar alguém, dá um trabalho. Bem, aqui eu gostaria de com vocês olhar para o Evangelho de João. Estamos no meio de uma querela
dentro do Evangelho de João. Jesus, ao auxiliar o homem que entra na piscina de Betesda, começa a ser questionado pelo seguinte: como você incentiva alguém a carregar a sua cama no dia de sábado? Como você auxilia alguém e indica que alguém trabalhe no dia de sábado? O dia de sábado é o dia de nosso descanso. O dia de sábado não é um dia para que alguém faça alguma coisa. Portanto, você está cometendo um erro e incentivando outros a cometerem um erro. No pano de fundo é isso que está. Porque o homem que estava doente, à beira da piscina de Betesda, é indicado assim por Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. E começam a indagar como você está carregando a sua cama. Como você está trabalhando no dia de sábado. O sábado é sagrado, não deve ser violado. E aí entramos no contexto do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 17 a 30, onde Jesus vai dizer: o meu Pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho. Como assim? Gente, parece que o que eu estava dizendo não tem sentido, mas tem. Como um pai ou uma mãe que no seu dia de descanso, não executando trabalhos e produzindo alguma coisa, deixa de acompanhar os seus filhos. Acompanhar os seus filhos não dá trabalho? Não é uma atividade? Outra coisa, no dia de descanso, que seria o sábado, o Senhor nosso Deus por um acaso cruza os seus braços e não acompanha o seu povo? É claro que sim. O que Jesus está dizendo é: o meu Pai trabalha sempre porque Ele não deixa de acompanhar e de cuidar daqueles que lhe são caros. Meu Pai não deixa de continuar a sua obra de salvação. O meu Pai não nos abandona. Como eu então posso abandonar alguém? Os judeus procuravam matá-lo porque ele falava do sábado. Entretanto, vejam a estreiteza do coração. A capacidade de refletir tão reduzida. Por quê? Se ao longo de toda a história Deus não nos abandonou em nenhum momento, e Jesus realiza exatamente aquilo que o Pai a todo instante o faz, não abandonou aqueles que, inclusive, poderiam ser considerados indignos, ou talvez até merecedores do desprezo. Como Ele assim não faz, o Pai, versículo 20, o Pai mostra e age de um modo. Então, como que o Filho de Deus, que vem para nos salvar, não fará a mesma coisa? Ficou claro? Portanto, aqui eu concluo. O que nós estamos celebrando nesses dias é o fato de lembrar que só uma coisa nos separa de nosso Deus: a nossa capacidade de deixarmos-nos guiar por Ele, reconhecer sim nossas falhas, como Isaías aponta para o povo, como somos chamados a olhar para nós e perceber que, se escutamos a Jesus Cristo, se acreditamos nele, é preciso nos comprometer a todo instante com aquilo que Ele veio fazer. Ele veio mostrar a nós qual é a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai é que estejamos com Ele sempre. A tal ponto que Ele demonstra que o Pai, o Deus que vem ao nosso encontro, nos quer tanto com Ele, que Ele nunca deixa de fazer a melhor parte no seu descanso: estar com quem ama. Isso é descansar. O problema, e aí me permitam, e aqui eu dou um exemplo bem prático, nós achamos que o nosso descanso é não fazer nada, ou só fazer o que nos agrada. E na verdade não.
Descansar é fazer aquilo que tem mais importância para nós. E aqui, uma dica. Talvez seja por isso que muitos não vão à igreja aos domingos e nem rezem as missas no domingo, porque Deus não tem a importância devida nas suas vidas. Porque o que realmente tem importância, o que realmente tem valor na nossa história, a gente não abre mão. Ninguém deixa de comer aos domingos. Ninguém deixa de cuidar de quem ama aos domingos. Ninguém deixa de olhar as crianças no domingo. Ninguém deixa de cuidar daquela pessoa que te é importante no domingo, mesmo que esteja exausto. Na verdade, na exaustão, nós procuramos falar, encontrar, cuidar e estar com quem é importante para nós. E aqui, talvez o Senhor ocupe um lugar que não é de tanta relevância no coração de tantas pessoas. Por quê? Nenhuma hora do domingo o Senhor consegue para ter das suas vidas, numa celebração eucarística ou numa celebração das suas comunidades. E por quê? Porque querem descansar. A gente descansa daquilo que não tem sentido e é obrigação, e não do que tem real importância. Qual o lugar que ele ocupa na sua história? Porque o lugar que ele ocupar na sua história, o Senhor nosso Deus, será tão condizente com aquilo e os espaços de tempo que você dá a Ele e às pessoas.